Então agora vamos conjugar na afirmativa, que foi o que fizemos na aulinha passada. Só para a gente finalizar a nossa recordação, ok? Eu tenho, I have. Se eu em inglês é I. Tenho, ter é to have. Ter que é to have. Se eu falo I to have, eu falo eu ter. Então, para conjugar um verbo no inglês, eu só tiro o to. Então, eu não falo I to have, eu falo I have. Eu tenho. Você tem. You, mesma coisa. Have, tiro to. Ok? Por isso que eu falo para as pessoas... Deixa eu só tomar uma water, com licença. Que o inglês é, sim, mais fácil que o português. Por quê? O português tem aquele monte de formas verbais. Eu tenho, tu tens, ele tem. Não. No inglês é have para todo mundo. Eu tenho, I have. Você tem, you have. Única regrinha que nós vimos no Simple Present. Isso é Simple Present. Conjugar o verbo. Presente simples. Simples presente. Quando nós chegamos no pronome ele, ela e o pronome neutro, ele ou ela, nós colocamos um S na frente do verbo. He. Ah, professor, então era para estar he haves. Por que está has? Porque é a forma gramatical correta. Por isso que eu estou apresentando essa aulinha unicamente dedicada ao verbo ter. Porque ele tem essa particularidade. A gente não só coloca o S na frente. A gente fala has. A gente tira o V e o E e coloca o S. Por quê? Porque é a forma correta. Eu nunca vou falar porque sim. Porque é a forma correta de se conjugar. Ok? Então vamos lá. Ele tem, he has. Ela tem, she has. Ele ou ela no neutro tem, it has. Acabaram esses três pronomes. Nós temos we have. Vocês têm, you have. Eles ou elas têm, they have. Ok? Conjugamos o verbo, tiramos o to, vimos a regrinha do S. Agora, nós vamos repetir. Eu fui passando direto porque eu gosto de explicar. Mas agora, nós vamos repetir de fato, ok? Então, vamos lá. Eu tenho, I have. Repetindo para mim, I have. Muito bem. Você tem, you have. Repetindo para mim, you have. Muito bem. Ele tem, he has. Repetindo para mim, he has. Muito bem. Ela tem, she has. Repetindo para mim, she has. Ele ou ela tem, it has. Repetindo para mim, it has. Nós temos we have. Volta ao normal. We have. Repetindo para mim, we have. Vocês ou vós. Vocês têm, no caso, you have. Muito bem. Eles ou elas têm, repetindo comigo, they have. Foi isso que nós vimos nas aulinhas passadas. Na aulinha passada. Nós conjugamos o verbo ter na sua forma afirmativa. Hoje, conjugaremos na negativa. Minha garganta está arranhando um pouco, gente. Então, simples. Tiramos o to. Quando são esses três pronomes, falamos has, ok? Agora vamos negar, negativa, a forma negativa. Antes de negar, vamos só lembrar essa regrinha do Simple Present. O verbo comer, por exemplo. To eat. Eu como, I eat, ok? Você come, you eat. Ele come, he eats. Só colocar um S na frente. Que eu já falei. É só para mostrar para vocês que é só botar um S na frente mesmo. Que o have não, porque ele tem essa particularidade e é por isso que nós estamos falando sobre ele. Ok? E o que eu gosto sempre de frisar, que ao invés de ser um pronome, por exemplo, he has, poderia ser Carlos tem. Carlos has. Porque Carlos não deixa de ser ele. Não deixa de ser he. Então, às vezes, ao invés de utilizar pronomes, nós utilizaremos nomes. Ok?